Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou Jeremias Gomes. Você está no Alesp em Pauta. A gente vai falar de tecnologia. Até porque aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nós temos uma comissão específica que trata deste tema. É a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente quer saber o futuro da tecnologia no estado de São Paulo em muitas áreas. A gente vai falar com um especialista em educação. Tem novidade por aí no próximo ano. Aliás, neste ano de 2024, já deve começar aí questões, aulas, ensinamentos sobre programação na escola, que é muito importante. E o nosso outro convidado vai falar de um tema muito relevante também, porque ele trabalha com tecnologia, juntando aí as empresas, o ambiente corporativo dentro desta área. Nosso convidado aqui é o Marcelo Caloni, ele é comunicólogo e gestor comercial, está aqui presencialmente. Muito obrigado, viu, Marcelo, pela sua presença. Eu que agradeço, Jeremias. Prazer enorme estar aqui contigo hoje. Que bom. E online, direto do Rio Grande do Sul, acho que é isso mesmo, Christian Brackmann. Ele é doutor em informática na educação. Christian, tudo bem? Tudo bem, Jeremias. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Prazer. Eu espero poder contribuir aí com o tema. Ô, Christian, nós temos aqui uma comissão de educação e temos a de ciência, tecnologia e informação. Hoje, eu acho que o tema junta essas duas comissões aqui da casa e você traz uma novidade importante que a gente já falava um pouco antes, que é sobre o ensino de programação ou da computação nas escolas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei, se ela vai se refletir aqui no estado de São Paulo e nos municípios, por favor. Sim, claro. Então, Jeremias, houve um decreto ministerial em 2022, onde deu um período de 1 ano para que as redes de ensino, e aí eu estou falando rede a nível municipal, estadual, federal e também particular, em incluir, obrigatoriamente a computação nas escolas. E esse prazo findou, agora no dia 1º de novembro de 2023. Além disso, a gente tem a Política Nacional de Educação Digital, que também tornou lei a obrigatoriedade de ensinar computação nas escolas, inclusive como um componente curricular, que é algo bastante relevante, juridicamente falando, certo? Então, a partir a qualquer momento, a gente aguarda as redes se adequarem a essas normativas, essas leis, esses atos normativos, para que, então, chegue a todos os alunos essa oportunidade, E, então, graças tanto ao decreto de 2022 quanto a lei, de 2023, ela, então, vai garantir, que todos os alunos, alunas, independentemente de fatores como nível socioeconômico, raça, gênero, escola que estudam, que eles tenham acesso aos seus fundamentos, aos fundamentos da área da computação. Então, em outras palavras, eu acho que pode-se dizer, a computação na educação básica passou a ser um direito de todos, e não apenas privilégios de alguns. Uhum. Ô, Cristian, você sabe que um dos cursos que eu fiz foi Direito, e o pessoal sempre falava assim, eu fiz Direito porque era de humanas, mas aí se você vai estudar a lógica do Direito, você acaba um pouquinho indo para a área, não digo matemática, mas de lógica, não dá para se afastar tanto disso. Eu queria que você falasse um pouco, a gente viveu aí um período de pandemia, eu fiz muitas entrevistas com secretários de educação e a gente via cidades como Montemor, aqui para citar o estado de São Paulo, que a pessoa fala, não, a gente manda matéria pelo Facebook para a criançada e a gente não tem nada. E São Caetano do Sul, que tem uma tecnologia, já trabalhava com o Google Educator, salvo engano, esse é o nome. Então, essas disparidades, como é que você acha que a lei vai dar conta e, na prática, eu não sei se vai fazer online, para que essa área, os professores consigam ensinar de forma prática a computação e a programação nas escolas? Então, a gente tem essas duas frentes, Tanto a portaria ministerial, decreto ministerial, que então já trouxe essa questão à tona. Então, tem que ter um cuidado em relação a levar a tecnologia para as escolas, e aí quando falo levar a tecnologia também da questão física, de equipamentos,
de internet, de cabeamento, né, das escolas, da manutenção dos equipamentos também, certo? E agora, com a Política Nacional de Educação Digital, a gente tem mais um incentivo aí, mais uma forma de ganhar recursos para levar esses equipamentos, essa tecnologia, né, para as salas de aula. Então, temos duas possibilidades que estamos aguardando, né, para verificar algum recurso. Esperamos que venha algum recurso com a aprovação dessa lei e dessa portaria ministerial. Mas não é só isso, né, Jeremias? Tem que pensar também na formação dos professores, porque nós temos aí basicamente três frentes, né? A gente tem a formação continuada dos professores que estão na ativa agora. Esses professores eles têm que receber uma formação adequada, porque não adianta a gente ter um laboratório de informática de última geração com os equipamentos totalmente funcionais, certo? Se nós não temos uma formação adequada desses professores, não estão preparados para lidar com isso. Nós também temos que ter uma preocupação com a formação inicial desses professores. Então, a gente tem todas as licenciaturas, né? As licenciaturas em matemática, em física, em história, em geografia e assim por diante. Será que esses professores também não têm... eles devem ter também, né, na verdade, uma formação que inclua também alguns conceitos da área da computação para eles conseguirem introduzir isso no componente curricular deles, certo? E, por último, a gente também tem os professores que são específicos para lidar com a computação, que são os licenciados em computação, que também são necessários. E a gente tem um baixo número de egressos ainda, ou seja, nós temos poucos professores com essa formação. Então, são três grandes frentes, né? Sem falar também do material didático, que eu já estava me esquecendo, que é importantíssimo também, que é infraestrutura, o material didático e a formação desses professores. Então, nós temos um longo caminho pela frente, né? Isso não vai ser resolvido do dia para a noite, mas nós estamos trabalhando e muito para poder levar a computação para a sala de aula. Que legal, que bacana. É uma coisa muito de base, a gente vai discutir muito aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse é só o início desse debate, mas deixa eu passar para o nosso outro convidado aqui, o Marcelo Caloni. Marcelo, é interessante isso que ele falou, né? Você é dessa área de tecnologia também, da sua formação, porque você é comunicólogo, né? Isso. Mas que eu sei, aí você desenvolveu um software também, né? Exatamente. O grupo ele trabalha com uma gestão de marcas, mídias e personalidades, né? Uhum. E a partir daí, houve-se em 2015 uma necessidade de construir um software, até mesmo porque a era digital chegou para ficar e a gente aprendeu muito isso nos últimos tempos, né? Uhum. Você aprendeu na escola? Porque esse projeto aí, infelizmente, não chegou para a gente. Não chegou. Mas é muito importante quando a gente interlaça a parte da educação, que hoje, para a gente começar a entender esse mundo tecnológico, o que está vindo e todo dia é uma novidade, todo ano existe as atualizações, a importância da educação está ativa nisso, porque em todas as áreas é necessário que aconteça isso, porque se não se capacita, não tem como a gente competir com o mercado. Exatamente. A gente falava antes, o trabalho aqui do Marcelo, ele é muito interessante, você vai saber agora, porque ele faz uma conexão. Aliás, eu pedi para ele me explicar, ele falou, olha, Jeremias, eu sou o CEO e fundador do Grupo Caloni, gestor de risco e conformidade nas tratativas comerciais e negociais contratuais. Eu falei, calma, vamos falar um pouco melhor como que funciona. E aí ele falou, não, vou te dar um exemplo. Você tem no governo do estado um projeto de esportes, por exemplo. Eu posso atuar dentro dessa área porque, às vezes, essa conformidade que o senhor estava me falando é o que não bate. Às vezes a pessoa faz um projeto, por exemplo, na área esportiva, muito bem feito, chega lá, a empresa fala, mas isso aqui não é muito para mim. Explica mais ou menos como é que a sua empresa atua. Ela atua em cima das especialidades dos gestores, né? Uhum. E aí, quando a gente fala em especialidades, cada um ele domina uma área, seja área de marca, de marketing, comunicação, imprensa, eventos, e é amplo perante a qualquer setor privado ou público, né? Uhum. Só que o nosso diferencial é que a gente trabalha com a base de uma ciência de dados. Então, nós trabalhamos a própria tecnologia desenvolvida para começar a entender esse projeto.
aonde que ele pode atingir a audiência, onde ele pode atingir uma autoridade, uma influência, uma presença, uma reputação digital. E como a gente consegue polarizar isso dentro de um setor corporativo, para que realmente surja o interesse de uma marca investir, porque ela precisa de garantias. E o que a gente garante é exatamente isso. A gente traz essa garantia através do quê? De uma projeção, de uma assertividade, porque existe uma ciência. Então a ciência, ela entrega números. Ela fala, ó, isso aqui vai, sei lá, o projeto ele está falando ali que vai ser distribuído para as pessoas se conectar, integrar em, sei lá, 200 pontos de outdoor. Tá, mas quem disse isso? Será que é o melhor caminho? Ou será que o melhor caminho, de repente, será em atividades presenciais? Será em uma integração em rede social? Será que é necessário ter influenciadores para conseguir polarizar isso realmente? Né? Eu fazendo uma conexão aqui com o que o nosso especialista em educação falou, acho que é um dos filões aí de trabalho muito interessante para essa molecada que vai aprender computação, por exemplo. Mas, voltando, quando eu vi esses dias uma entrevista, o camarada dizia assim, olha, o fulano ele atinge, sei lá, com influencer. Ele atinge aí tantos milhões de pessoas, mas não é para a minha marca, porque, sei lá, eu vendo terno, e ele fala com outro público, né? Então é um pouco dessa ciência de dados. Isso chama um mapeamento de público. Um mapeamento Nem sempre, do público. E até muitas contratações estão baseadas no número geral, no número grosso dele, né? Exatamente. E não pode. Mas não é porque ele tem uma grande audiência que ele vai que ele vai converter em vendas, jamais. Entendi. Existe uma qualificação disso. Então, o software ele ajuda exatamente nisso. Ele traz esses dados e, através desses dados, os especialistas filtram para conseguir encaminhar e entender, ó, a projeção é um lote de X. Então, a garantia de entrega é X. Então, a precificação disso é dessa forma que funciona. Você tinha até me elencado algumas questões de autoridade. Quais são as outras que você... Audiência, autoridade, influência, presença e reputação digital. Gente, é bem mais complexo. Por isso que quando você vai contratar um trabalho como esse, você pode ser muito mais assertivo numa campanha. Agora, no campo público, funcionaria também, por exemplo, do que a gente citou, de um projeto esportivo. Eu gravei recentemente aqui, são vários os projetos do governo do Estado de São Paulo, para citar como exemplo, né? Mas tem um da área de esporte. Então, a gente conversava, olha, as pessoas têm recursos, no caso do ICMS, são 60 milhões por ano, tem outros que a gente citou também do governo federal, a lei do Paulo Gustavo, que foram 3 bilhões de reais, o maior recurso para a área da cultura no Brasil, e foi de 2023, está sendo executado nesse ano, mas as pessoas fazem projetos e aí chega na hora, às vezes não encaixa pelo caminho. No caso do ICMS, a pessoa tem o projeto aprovado pela Secretaria de Esporte, chega lá na empresa, a empresa fala, olha, é bom o seu projeto para fazer um time de futebol aqui, mas para mim, vocês falam match, né? Não encaixou. O seu software, a sua ciência de dados dá conta disso? Ela consegue identificar as marcas que devem estar relacionadas a esse projeto. E aonde esse público está, para ser realmente distribuído. Se não acontece dessa forma, a marca ela não tem a garantia. Então, para ela não se torna viável receber. Só uma dedução, por exemplo, é muito pouco hoje para uma tecnologia que está aí já estabelecida no mercado. Nossa, que interessante. Deixa eu voltar aqui com o nosso convidado que fala lá do Rio Grande do Sul, que tem um currículo, inclusive, eu não vou falar o currículo todo dele aqui, porque senão a gente vai ficar boa parte do programa, mas o Christian Brackman, ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, ele tem um trabalho voltado à educação à distância e da inclusão da computação no currículo nacional. É isso, né, Christian? Exatamente, perfeito. Deixa eu até perguntar uma coisa pro Marcelo, né, que estava comentando. Está fácil de você contratar profissionais preparados? Na verdade, assim, existe uma necessidade dentro das nossas contratações de entender como que funciona a integração perante a tecnologia. Então, praticamente, eu acho que como equipe, a gente treina para entender o software, chama DBI Pro, a gente faz um circuito para conhecer o programa, né? Porém, quando a gente passa ali para uma contratação, muitas vezes não há uma compreensão exatamente pela educação, pela cultura. Tem que treinar profissionais? É necessário, porque senão ele não lê o software, ele não sabe exatamente aonde distribuir e nem como ler isso, né?
Ele paga bem? Eu quero saber se ele está pagando bem, viu, Cris? Está pagando bem para os profissionais? Né? Hoje existe economia compartilhada colaborativa. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Que legal, né? Não, mas é uma área, eu acho interessante a pergunta do Christian, porque falta profissionais nessa área, né? E, inclusive, o presidente Lula recentemente fez ele falou, olha, instigando a molecada, tudo bem que vocês gostam de várias áreas, mas vamos estudar computação, né? Ele falava, né? Porque Sim, está se vendo uma demanda, né? O presidente da China, ele fez a China é muito conhecida por planejamento de médio e longo prazo, e ele falou, até 2030, salvo engano, nós vamos dominar a inteligência artificial, categoricamente. Então, assim, ele traçou uma visão e uma meta que vai se alcançar, né? E o Brasil pode, eu conversando com profissionais, viu, Christian, aqui da USP de São Paulo, ele falou, olha, a gente, claro que isso está focado na China e nos Estados Unidos, nem a Europa chega perto da questão da inteligência artificial do que eles têm. São 5 empresas no mundo que dominam, 5 dos Estados Unidos e 5 da China. Mas o Brasil tem muita pesquisa nesse campo que as pessoas não sabem, e há muitos anos, aqui na Universidade de São Paulo. Então, é uma questão de começar como esse projeto aí de ensino da programação nas escolas, né, Christian? Exatamente, né? Eu perguntei isso porque a gente tem dados da Brascom e que relatam, né, que nós vamos precisar de cerca de 797 mil profissionais, né, por ano. E a gente tem nós precisamos, na verdade, de 206 mil profissionais por ano, mas nós estamos formando apenas 53 mil profissionais. Então, nós estamos muito abaixo, né, desse valor, desse número de formandos. Por isso que nós precisamos incentivar, né, que as pessoas entendam o que é a computação, para que estejam preparados para esse novo mundo do trabalho aí. A gente tem, vou citar alguns aqui, né, agricultura de precisão, a gente vê até a entrega de produtos, né, dessas lojas virtuais, né, já estão também utilizando drones, já estão utilizando os robôs que entregam, a própria preparação de fast food também, o telemarketing tem sido substituído muito, né, por ferramentas da área da computação. A linha de montagem de produtos em geral vem há muito tempo já utilizando isso. Várias outras profissões, como a própria arquitetura, a engenharia, que mais, assim, tradutores, redatores, marketing, né? Pedreiros até já vêm utilizando equipamentos. Hoje existem já casas que estão sendo impressas em 3 dimensões. Deixa eu até te questionar um pouquinho, até desculpa te cortar, mas eu até vi uma reportagem essa semana da necessidade que a área da saúde tem para conseguir entender e tá andando de mão dada com a própria tecnologia, porque a inteligência artificial está aí, ela necessita hoje de um ser humano, né, por trás de muitas situações, mas por você ser um especialista, por estar dentro da área da educação, o quanto é importante se expandir isso não só dentro de uma educação de um ciclo 1, ciclo 2, enfim, ensino médio, mas até mesmo dentro de setores que os profissionais estão atuantes. Eu acho que a educação ela reflete o 360 graus que é necessário para que a tecnologia possa abraçar todas as áreas, né? Sim, exatamente. A tendência é que muitas dessas profissões que são repetitivas, né, têm funções repetitivas, elas vão se tornar algoritmos ou robôs em algum momento, né? Então, nós precisamos de jovens preparados para essa nova era de profissões e por isso que a computação, então, está chegando, né, no Brasil, então, com muito atraso mesmo, porque a gente vê vários outros países, né, que já têm a computação como sendo ou um componente curricular ou sendo trabalhado de maneira transversal. A gente tem, por exemplo, aí Estados Unidos, a gente tem boa parte da Europa, né, que trabalha a computação diretamente como uma disciplina ou então em conjunto com outros componentes curriculares. A gente tem também Suécia, Emirados Árabes, a Finlândia, a Austrália, Reino Unido, a gente tem Singapura,
China, né? A China, inclusive, ela tornou obrigatório que alunos do ensino médio trabalhem com inteligência artificial, né? Então, é quase que a inteligência artificial fosse um colega deles do lado, né? Então, é impressionante, né? Como isso vem ocorrendo, mas o Brasil estava atrasado e agora a tendência é que a gente consiga correr atrás desse prejuízo aí, certo? Ô, Christian, A gente tem... Entendi. Me fala uma coisa, como é que você acha que isso vai ser colocado em prática? Como é que está sendo aí no Rio Grande do Sul? Mais uma vez, durante a pandemia, a gente viu aí a questão eu me lembro que o Chile, o governo começou a distribuir tablet para todo mundo, para ver se a molecada conseguia estudar. No Brasil foram feitas iniciativas no estado de São Paulo, uma parte dos estudantes tem tablet, mas você precisa do Wi-Fi e você precisa, porque muita localidade você não tem, de qualidade, e você precisa de professor. A gente hoje tem uma oferta muito grande. Se você pegar a Khan Academy, por exemplo, você tem tudo lá online, você tem universidades americanas, aquele curso CS50, em português, de computação, que é muito conhecido, mas aí, no caso, precisaria falar inglês. Você tem muita oferta, mas o professor vai ter um aspecto fundamental, porque a oferta online você já tem disso, né? Mas o aluno precisa entender, precisa fazer esse meio de campo, né? Como é que você vê esse grande desafio? Então, é importante que todos compreendam o significado de computação, né? Quando a gente fala, computação não é sinônimo de tecnologia da informação em computação e de informática, né? A computação também ela não é uma sub-área da matemática ou da engenharia, como muitos pensam. É uma nova ciência. Então, veja bem, você relaciona diretamente com o tablet, né? A computação ela está para os computadores, tablets, celulares, assim como a astronomia está para os telescópios ou a química está para os tubos de ensaio, certo? Então, é importante deixar isso claro. A gente consegue trabalhar astronomia, né, sem utilizar os telescópios, assim como a gente consegue trabalhar, e boa parte da química na educação básica, a gente não precisa de tubos de ensaio, não é mesmo? Então, falta essa compreensão do significado do que é computação, né? Computação não é sinônimo de computador, não é sinônimo de tecnologia, não é também sinônimo de conectividade à internet, também não é sinônimo de robótica, certo? Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. A computação vai trazer para a educação básica e para esses alunos novas formas de representar, armazenar e visualizar informação, de se comunicar, de analisar, resolver problemas, de ensinar e aprender, cooperar e socializar. Então, de uma forma geral, eu posso dizer que são novas formas da gente compreender, atuar e transformar o mundo que a gente vive. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos obrigatoriamente ter computadores, máquinas, tablets, celulares, porque esses conceitos, esses fundamentos da computação, a gente pode trabalhar, inclusive, um método, né, uma abordagem que nós chamamos de desplugado, ou seja, sem a necessidade de uso de uma máquina. Então, a gente consegue usar lápis, caneta, papel, tesoura, cola, cartões, certo? Para a gente, por exemplo, criar um algoritmo. O próprio fato de o escovar os dentes, né? Vou pegar um exemplo aqui. O escovar os dentes é um algoritmo. Você pega a escova... Peraí, vamos começar. O que é um algoritmo, né? Algoritmo é uma sequência de passos a serem seguidos. Então, vou pegar o exemplo da escova de dente. Nós vamos pegar esse exemplo daqui a pouquinho, porque a gente vai para um rápido intervalo, viu, Christian? Mas vamos deixar um gostinho aqui de quero mais, para a gente entender. Eu estou muito entusiasmado em saber essa questão, porque é bem diferente. É poder entender esse universo da computação, mas talvez até sem tablet e sem computador, é uma linguagem, né? A gente vai saber depois do intervalo. Eu volto já já, Christian. Muito obrigado.
A Lesp em Pauta está de volta. Nós estamos tratando diversos temas aqui ligados à tecnologia da informação. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma comissão de ciência, tecnologia e inovação que trata desses assuntos e hoje nós estamos recebendo especialistas para tratar de alguns temas pertinentes a esta área. Um deles é a obrigatoriedade do ensino da computação nas escolas públicas, do ensino fundamental, desde o primeiro ano até o último ano, lá no terceiro do ensino médio. E a gente precisa se preparar. O Christian Brackmann, que fala direto do Rio Grande do Sul, ele é professor lá no Instituto Federal, e ele nos falava desta linguagem, não é, Christian? Que às vezes a pessoa confunde, e você nos explicava no primeiro bloco. Eu gostaria que você continuasse, por favor. Sim, a gente consegue utilizar o algoritmos em diversos momentos na nossa rotina, né? Eu posso dar um exemplo ao próprio escovar os dentes, né? Como eu estava comentando antes. A gente tem que pegar a escova, aí abrir o creme dental, colocar o creme dental sobre a escova, e aí escovar, né? O que a gente faz com as crianças, né? Escovar primeiro a parte de fora, depois por cima, por dentro, a língua, né? Depois a gente então enxágua a boca, e isso é um algoritmo, né? O algoritmo, ele é uma sequência de passos. Só que para a gente chegar até esse ponto, a gente tem que passar por diversas etapas. A abstração, que a gente tem que entender o que é importante, o que não é importante estar contido dentro desse algoritmo, né? A gente tem que decompor, né, essa sequência, a gente tem que criar essa sequência de passos que, no caso, seriam algoritmos. Então, essa é um dos eixos, né, que agora a computação vem trazer para a educação básica. É de a gente trabalhar o pensamento computacional. A gente, então, vai ter novas soluções tecnológicas, a gente vai resolver problemas, a gente vai criar novos produtos, utilizando a lógica da computação, né, para gerar essas soluções de problemas. Além disso, a BNCC Computação, ela traz também a cultura digital, que é um outro eixo, que é para a gente ter a fluidez no uso, né, das máquinas. E também temos o mundo digital. O mundo digital, ele traz, então, para a gente entender como a tecnologia funciona. Veja bem, então a gente tem cultura digital, que a gente tem a fluidez no uso, a gente tem o mundo digital, que a gente vai entender como funciona, né, a computação, a informática, a tecnologia, como os dados são trafegados da internet, como é que a internet funciona, como é que eles são guardados, armazenados, e assim por diante. E a gente tem o pensamento computacional. Então, são três, né, eixos que são, então, trabalhados na educação básica, tá? E a gente consegue, né, voltando ao assunto anterior, trabalhar a computação desplugada, ou seja, trabalhar esses conceitos sem a utilização de um equipamento, de uma máquina, certo? São habilidades fundamentais para qualquer pessoa, independentemente da área que ela for seguir, né? Se for seguir a carreira, como você estava falando antes, de um engenheiro, de um arquiteto, de um advogado, seja o que for, né? É muito necessário que a gente tenha pelo menos os conceitos básicos da área da computação. Muito bom. O Marcelo, a gente ouvindo ali o Christian falando, eu estava pensando como a gente ter essa base, e você trabalha com dados, né? A gente evita ruídos e a gente evita desperdício, né? Porque, por exemplo, a sua empresa que faz essa conexão em saber se aquela publicidade, por exemplo, ela vai se encaixar exatamente naquela empresa e naquela demanda que eu tenho, isso você evita um gasto de dinheiro muito grande, porque muitas vezes a pessoa está investindo numa área e depois não sabe por que as vendas não cresceram, por que não subiu, né? Então, eu acho que isso que o Christian está colocando, ensinar na base da escola, é muito importante, é um jeito de ver diferente. Mas o que eu queria tratar com você é o seguinte, tratando um pouco aqui do aspecto do ambiente público que a gente trata aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Você consegue dar outros exemplos digamos, de campanhas, seja na área do esporte, ou na área social, cultural, da educação, de projetos que às vezes, sem essa expertise que você desenvolveu no seu software, acontecem esses ruídos e não encaixa uma campanha certa,
um trabalho, um recurso público que poderia ser aprimorado? A partir do momento que existe um projeto, a gente lauda esse projeto. Aí, laudando esse projeto, a gente começa a entender exatamente para que tipo de público ou o que eles querem com esse projeto, né? Então, assim, se há um investimento, que tipo de retorno vai ter que ser favorecido? Isso vai para uma sociedade, isso vai para um nicho específico, isso aí é somente focado ao investidor. Quer dizer, a gente começa a entender exatamente como que funciona. A gente acaba assumindo a pré, a pró e a pós-contratação disso. Porque não adianta você validar e qualificar o projeto na pré e na hora de fazer a entrega que é a pós, isso ficar totalmente não tem coerência, fica desconexo. Você está falando, por exemplo, o orçamento público aqui da casa, ele foi sendo aprimorado. Certo. E o que você vê, por exemplo, que foi um avanço muito importante? Quando você pega um programa, digamos, da Secretaria da Educação, e você fala, olha, nós vamos colocar tablet nas escolas. Hoje se coloca, e que foi uma luta aqui, inclusive, dos deputados, resultado. Porque antigamente não tinha resultado, vamos colocar o tablet, mas e aí qual é o resultado? Não, tem o tablet porque a gente quer um resultado mensurável de que as crianças estão aprendendo programação e... Com a base da usabilidade. O problema não é a base da usabilidade, é entender o que ele está fazendo em cima desse programa e como ele está utilizando isso na vida dele. Isso o seu software conseguiria aprimorar isso? Total. Isso chama integração. A gente não consegue integrar, não tem como saber se dá ou não dá resultado. Porque é o caso que a gente citou aqui. Você deu o tablet, mas não tem Wi-Fi na comunidade. Então precisa ter Wi-Fi. Aí é um problema. Aí tem Wi-Fi. Tem um professor treinado, precisa ter o treino. Aí para você chegar àquele resultado. Então, é uma série de etapas que É claro que o seu software ele é muito mais voltado para empresas, né? E aí, acho que é bem aquele caso que a gente citou lá do esporte e de outras, né? Mas eu queria que você falasse mais dessas etapas, né? Da autoridade e tudo mais, para a gente entender, porque às vezes a gente começa uma campanha, começa um objetivo e não sabe por que não chega ao resultado. Exatamente. A maioria das marcas, o que elas buscam é conversão em venda. Tá? Então, por isso que a primeira coisa que ela pensa é números. Quanto mais, melhor. Então, ela está com foco na audiência dela. Só que muitas vezes você consegue colher um resultado para que o departamento de vendas dela trabalhe bem através de uma autoridade. Se você traz uma pessoa que ela é um especialista e ela domina um setor, um nicho, e eles têm especificamente, sei lá, uma demanda ou uma ação para a venda mesmo, quer dizer, como que trabalha essa autoridade para poder gerar essa venda sem precisar contar somente com a audiência? Muitas vezes um pagamento, um orçamento de uma audiência, você contratando uma pessoa que ela tem ali seus 30 milhões de seguidores, ela não vai converter quase nada em vendas. Só que se ela pegar uma autoridade e trabalhar certo com o departamento de vendas, com muito menos, estou falando aí de 1/5 do investimento, ela vai conseguir converter a venda, que é a meta da equipe. Explica de novo. Essa autoridade, ela não precisa ter um número de... Não, porque, é que nem eu falei assim, tudo depende. Você pode trabalhar os 5 campos, audiência, autoridade, influência, presença e a reputação digital juntos, ou você pode trabalhar ele de formas isoladas. A presença que você chama é o quê? A presença é quando a gente atribui ela a uma indexação em buscadores, né? É alguma coisa que está em tendência, ou se não que se polarizou acidentalmente dentro você usa internet. isso também. Exatamente. As tendências. Exatamente. Muitas marcas falam, puxa vida, foi contratado uma personalidade X, essa personalidade está aí passando por uma situação de gerenciamento de crise e conflito, então ela está destruindo a minha marca. Não é bem assim. Os gestores conseguem criar as estratégias para colher resultados através da situação que está acontecendo. Entendeu? Então a gente consegue converter isso em cima da meta do contrato ativo. Você tem um caso específico, não precisa citar o nome da empresa, tal, nem a autoridade, mas o que você tem um caso concreto aí que você conseguiu, inclusive até falar, olha, não é por esse caminho, é outro. Existe uma marca muito conhecida no ramo de produtos, ela é conhecida aí por ser um produto gasificado muito consumido pela população. Ela fez aí um orçamento e tinha muito desejo de contratar uma personalidade do ramo do futebol. Certo. Foi uma grande estrela e é ainda uma grande estrela. A partir daí, o objetivo dela era converter em vendas. Ela estava focada totalmente na audiência.
E só que a personalidade não convertia da forma que eles estavam precisando. Até mesmo porque eles diminuíram os produtos, entrou toda a nova demanda referente à crise econômica, né? Então, a gente sabia que seria um contrato falido e ele iria trazer muito prejuízos para a marca mesmo. Embora seja um grande profissional, uma grande marca, não daria para sustentabilizar dentro das... Exatamente. Não dá match para essa situação. Porém, como equipe especializada e lendo exatamente essa base, essa ciência de dados, foi colocado uma alternativa. Ele é uma autoridade. Ele vai conseguir potencializar a sua equipe de venda em cima de gerência de vendas, em cima de PDVs, para conseguir realmente atingir a meta de vocês. E não só atingiu, como aumentou 30% da casa pelo mesmo valor do budget. Isso é dados, é o software trabalhando. É ciência, é pura ciência. Quando você fala um exemplo que eu citei na área do esporte, você tem projetos, aí a pessoa faz um projeto, o projeto é bom, a empresa é boa, mas aí como é que o software e essa ciência de dados pode utilizar? Porque vou supor, eu estou numa cidade pequena, pequena não, vamos pegar Campinas, por exemplo, aqui perto. Aí, poxa, tem tem um recurso lá para o esporte, né? Tem, no caso, 60 milhões CMS, que foi o programa que eu fiz recentemente. Aí a pessoa faz o projeto, chega lá na empresa, o projeto é bom, escolinha para futebol, tal, né? Mas eu sou uma metalúrgica, não sei se... Aí como é que essa ciência de dados vai ajudar? Ela faz um cruzamento. Ela pega exatamente todos os links e as mídias dessa empresa, dessa marca, e ela calcula em cima do projeto. E do projeto a gente tem o quê? O mercado, a concorrência, o público, e aí começa a cruzar esses dados. E aí começa exatamente a filtrar e entender como que o projeto vai se comportar nesse prazo. Ele pode ser curto, ele pode ser médio, pode ser longo, e como que vai ser feita essa projeção. Em cima da projeção, a gente garante para marcas entregáveis, porque eu já tenho números. Então, menos que aquilo ela não vai receber. Ela pode receber mais, ou aquilo. No ambiente público, você acha que dá para atuar também? Porque, por exemplo, hoje a gente está cada vez mais trabalhando terceirizado. A gente tem muita OS, né, na área da saúde. E, como eu disse, não só no orçamento, mas quando você passa para uma OS, por exemplo, você tem metas para cumprir, né? Neste campo dá para trabalhar também, porque para cumprir a meta você tem que ter esse caminho. Especialmente na qualificação. Qualificação. Exatamente. Quando a gente pega o projeto na mão e decupa ele, a gente começa a entender exatamente o que ele pode favorecer ou não. Então ele já sai ali do forno já definindo que tipo de público, que tipo de mercado e que marcas que nós iremos oferecer esse programa. Vocês estão trabalhando com inteligência artificial também, que agora está em todo o campo, né? A inteligência artificial está chegando, né? Ainda não existe uma mão de obra tão especializada, mas só que ela está avançando. Uma mão de obra boa para quem... Para essa conversa que a gente está tendo. Para a área da educação, total. Que foi o que eu comentei no comecinho da nossa conversa. A necessidade que profissionais precisam realmente estar aí capacitados para conseguir entender a inteligência artificial e trazer ela para junto da profissão. Isso é uma necessidade hoje. Esse campo da educação é amplo. É fantástico. Eu conversei com um gestor dessa área, eu sou de tecnologia, ele falou: Jeremias, eu pago o CLT direitinho, todo mundo, mas a molecada, vamos dizer assim, eles falam assim: estou terminando esse projeto, vou dar uma viajada, pegar outro, tchau, né? Então, assim, é diferente, né? Até porque é uma geração diferente, nova, e há essa concorrência também, né? Então, essa conversa que a gente está tendo aqui de embasar, inclusive o Estado de São Paulo, para esse ensino da computação é essencial. É essencial. Eu acho que a educação é a base de tudo, né? Então, com a educação, a gente consegue realmente trazer as pessoas até o entendimento para qualquer profissão que necessita se vender ou se não trabalhar em qualquer setor. Me conta um pouquinho da sua história, porque a gente já vai direto ao assunto no começo do programa, nos pontos principais, mas eu queria saber um pouco do seu andamento. Você também passou por área de tecnologia ou da comunicação? Como é que você foi trabalhando? Porque todo mundo tem uma história para chegar e falar: não, esse é meu rumo, é aqui que eu quero contribuir. Sim. Desde 2001, né, a gente constituiu o Grupo Caloni. O Grupo Caloni ele sempre foi uma empresa que ele gestionava marcas, né, estendendo aí para mídias e para personalidades. Enfim, qual que era o nosso objetivo? Distribuir esse budget e fazer realmente a produção acontecer. Traduz o budget aí para quem vai dar. O budget é o orçamento de qualquer ação ou campanha, independente se ele for de uma forma sazonal ou se ele for de uma forma muito específica, né? Até mesmo uma distribuição
de um comercial para uma emissora de TV, ou se não para uma rádio, né, um spot. Você identificou que tinha uma dor ali, um problema para resolver. Não identifiquei que era uma dor, mas eu não conseguia garantir nada para o meu cliente. Ah. Porque poderia dar ou não dar certo. Quer dizer, de repente ele iria investir milhões e ia falar, puxa vida, eu contratei uma personalidade e ela é péssima, não é bem assim. Como ela é péssima. Até porque aquele tempo de você anunciar no grande jornal da noite, que ainda é importante, tá, pega o Brasil todo, mudou muito com as redes sociais, né? E as pessoas falam, pô, meu cliente aqui está identificando uma clientela na região por idade, por gênero. Que vai dar muito mais retorno. Está me vendendo bem e você não está me fornecendo, então você falou, não, é aqui que eu preciso exatamente. atuar. E aí, devido a esse incômodo, em 2015, foi quando eu entrei em parafuso, de uma forma corporativa, e acabei investindo para me entender, que eu não queria mais sentar em uma mesa de negociação e vender um achismo, e sim vender algo que eu conseguisse garantir para o cliente o que eu estivesse comercializando. Foi onde eu desenhei a necessidade desse software, onde que ele entrou nesse cálculo, e aí junto veio toda essa evolução das atividades digitais, né? E aí as mídias sociais ganharam força também. E a gente começou a usar essa base como uma integração para qualquer setor. Aí você fala, puxa vida, como que eu uso uma ferramenta online com uma ferramenta offline? Através de uma integração. Então a gente sabe exatamente hoje se uma revista é impressa, se um jornal impresso, se um outdoor, ele dá realmente qualquer tipo de resultado. Porque a gente tem indicadores, né, KPIs e IPs, que conseguem localizar e saber exatamente a busca desse público. Que legal. Através dessas atividades. E aí isso dá autoridade, né, que você falou antes, né? Porque aí você chega no cliente e fala, não, eu realmente posso te trazer esse resultado. Então te dá uma confiança de falar assim, não, você está investindo tanto, não sei quanto você vai vender. Não, eu tenho autoridade porque tenho baseado em dados. Isso é muito legal. Muitas vezes a gente consegue fazer mais com menos, ou muito mais com o valor estipulado. Espero que a gente consiga te trazer para a área pública, porque é uma área, assim, eu digo assim, esse setor que trabalha com dados, porque é muito importante e muito relevante, né? Em tantas áreas que o Estado trabalha, educação, saúde, para que elas sejam cada vez mais eficazes. E essa ciência de dados é tudo, né? Veja, por exemplo, o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, ele não é integrado no Brasil. Então, quanto se pode trabalhar para a integração de dados, né? Para que a gente não se confronte aí com uma tecnologia da informação, inteligência artificial chegando com toda a força e a gente não tem nem os dados preparados ali para poder tratar nossos pacientes. Né? Acho que uma das problemáticas, estou falando da área da saúde, é a base do prontuário. Exatamente. É uma situação, é até uma problemática dentro do... Saber todas as vacinas que você já tomou, tudo que você já tomou, isso aí adianta muito. Bom, deixa eu voltar com o Christian aqui, porque a gente está chegando no final. Quando a conversa é boa, passa rápido, né, Christian? Mas é muito bom ter aqui um profissional que já passou por todo esse processo aí, já estudou e hoje é um profissional de sucesso. É bom a gente trazer esses cases aqui, mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa base, né, do ensino que a gente está trazendo aí a partir de 2024. Já começa neste ano o ensino da computação nas escolas, Christian? Olha, o que eu posso garantir, né, é que existe a lei, existe o decreto ministerial, existe também a lei, que é a Política Nacional de Educação Digital, que define, então, que a computação ela passa a ser um componente curricular nas escolas. Agora vai depender das redes na adoção ou não, né, o quanto antes na grade curricular da computação. Sabemos que, como eu falei antes, a gente tem que trabalhar a questão da formação desses professores para também não causar um caos, né, na educação, devido à falta de preparação desses professores. Incluindo a questão da inteligência artificial, que você estava falando. Eu até peguei aqui ó, a minha versão aqui, né, impressa da BNCC da computação, e está lá, né, a inteligência artificial ela é trabalhada de diversas maneiras no ensino fundamental, mas de uma maneira mais relevante no ensino médio. Inclusive, no ensino médio já existe um documento que não é oficial ainda, mas que vem sendo utilizado, estudado por outros, que é o referencial curricular inteligência artificial no ensino médio, que
também é algo que vale a pena dar uma olhada e conhecer. Sim. Ô, Christian, você é um especialista nessa área e você tem visto algum estado que está bem adiantado? A gente vê iniciativas muito interessantes, inclusive no Nordeste, não sei como está no Rio Grande do Sul, né? Do preparo. Eu queria saber duas coisas. Uma, se essa disciplina ela vai ser uma disciplina separada, como geografia, história e matemática, ou ela vai ser interdisciplinar? E a segunda, como é que nós estamos preparados? Se tem algum estado que já está mais adiantado em relação a isso, que dá para a gente se espelhar? Uhum. Bem, olha só, nós temos se vai ser uma disciplina ou não, tá? Isso vai depender da rede. A lei, ela diz o seguinte, que vai ser um componente curricular. Só que esse componente curricular, se você for ver lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela dá essa liberdade de flexibilizar, né? E, além disso, também eles incentivam, né, a interdisciplinaridade entre as disciplinas. Então, resumo da ópera, né? Vai depender de como as redes optarem na adoção. Se vai ser uma disciplina, vai estar lá na grade curricular, né, da escola, um elemento, um componente curricular, uma disciplina lá, né, um objetinho, dizendo assim, ó, a computação ou programação, né, tem vários nomes que dão, tá? Pensamento computacional também dão, ou tecnologia digital também, certo? Então tem várias formas de serem implementados. Ou a gente vai ter aí a computação em conjunto com algum outro componente curricular, né? Matemática e computação, ciência e computação, alguma coisa nesse sentido, mas eu estou pensando alto aqui, claro, isso vai depender também da estratégia política, né, e de recursos de cada rede. Muito bom. Bom, só para finalizar, então, a gente conversou aqui com dois especialistas da área da ciência e tecnologia e informação. Nós temos uma frente parlamentar, nós temos comissões aqui que tratam desse tema. Tem alguns projetos relacionados a essa área aqui, ó, só para citar para vocês, um projeto de lei que trata, o 1134 de 2023, proíbe o uso da inteligência artificial para qualquer conteúdo para crianças que representem crianças e adolescentes em cenas de sexo ou teor pornográfico. A gente tem um projeto de lei que trata de usar a tecnologia para concessionárias de serviço de água, energia e telefonia, né, para emitir QR Codes, para ficar tudo mais fácil para o pagamento. São muitas as iniciativas aqui na casa, tanto da área da educação quanto da ciência e tecnologia, que foram os temas que a gente tratou aqui. Eu quero agradecer bastante os nossos convidados. Por Zoom, Christian Brackmann, doutor em informática na educação. Ô, Christian, que esse seja apenas um dos vários programas. Vamos acompanhar o desenrolar desse projeto, inclusive aqui no âmbito do Estado de São Paulo, e a gente agradece a sua participação direta aí do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para dialogarmos mais a respeito. Vai ser muito bom. E agradecer ao Marcelo Caloni, comunicólogo, gestor comercial. Que bom, que seja a primeira de várias vindas aqui, viu, Marcelo? O prazer foi todo meu e quando precisar, estou aqui. Muito sucesso para você. E olha, você que nos acompanhou até agora, obrigado. Mande as suas sugestões que a gente vai trazendo os temas aqui no Alesp em Pauta. Até a próxima edição.